Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Pois bem, aquele que traz à tona um nome maligno. O pastor fiel começa aqui falando sobre pessoas que difamam o caráter de alguém, como elas devem ser punidas. Ele se refere, nesse contexto, a uma pessoa que difama uma virgem de Israel, aos espiões que saíram e deram relatos falsos sobre a terra que viram, e a Esther, que era digna do Espírito do Santo. Ele diz que aqueles que conhecem apenas a interpretação superficial ou revelada da Torá não sabem nada dos seus mistérios. Eles são pobres em conhecimentos e são referidos como montados em cima de um jumento. São do aspecto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Moshe fala sobre os mistérios de Esther e sua relação com a Shekhinah, que dá a uma pessoa muitos atributos especiais. Esther foi protegida de Assuero, assim como Sarai foi protegida do faraó. O pastor fiel volta à questão da difamação e diz que aqueles que falarem mal da Shekhinah serão atingidos em suas almas. Ele fala sobre o homem justo, com quem as coisas não vão bem, o homem mau, com quem elas o fazem. Aprendemos que, quando a Torá foi dada, as primeiras tábuas que foram quebradas eram comparáveis às virgindades, pois testificavam de toda a Torá. O noivo da Torá, Moshe, quebrou sua virgindade, e em seguida Eliarro, Elias e todas as cabeças da Shevá abençoem o pastor fiel. Elias foi falar a Moshe sobre seu papel, o papel de Abraão em relação a Malhut. Ele diz que Moshe falou contra Israel quando eles fizeram um bezerro de ouro, e assim ele difamou Malhut. Isso é o Raiá,
Mereimá, o pastor fiel, e multa-lhe aos 100 ciclos de prata. Esse é Devarim 22, 19. Somos ordenados a punir a quem difama o caráter de alguém. Este é o significado, eles lhe multarão 100 ciclos de prata e darão ao pai da menina, porque ele trouxe um nome maligno sobre uma virgem de Israel. O pastor fiel, que é Moshe, disse: sábios, isto se explica depois do casamento, pois ele diz: não achei virgem a tua filha. Isso é, Devarim 22, 17. Nem todos os nomes maus são iguais, é que os espiões que espalharam um nome maligno na terra foram punidos por isso, morrendo e não merecendo. Uma mulher, como é como um chão, e é por isso que os espiões foram considerados como alguém difamando o caráter de uma mulher. E como é uma explicação de que Esther era esse chão. Você pode dizer que Esther tem uma má reputação, dizendo que é contaminada com açoeiro, mas ela era digna de que o Espírito do Santo, que é o próprio Malhut, fosse revestido nela, como escrito: Esté vestiu o seu traje real. Isso é Esté 5:1. Nesse caso, você está trazendo um nome maligno em Malhut. No entanto, o santo bendito seja ele disse: eu sou Hashem, esse é o meu nome, e a minha glória não darei a outro, e nem meu louvor a esculturas de idolatria. Ishayahu 42, 8, que é a Sheriná, chamada de nome, ou de Kevod, ou, no nosso linguagem, glória e louvor. O Espírito do Santo é a Sheriná, é um nome que foi revestido com Esther. Como você pode dizer que ela foi contaminada com o próprio açoeiro, porque é uma proibição, né, no nível peixe, de um casamento de um judeu uma judia com estrangeiros. Essa é só uma metáfora. No entanto, os sábios, ai daqueles que comem o joio e as espigas de milho da Torá, isso é, cuja Torá é misturada de bem e mal. Pois, como joio e espigas de milhos, que são uma mistura de comida e quipotes. Tal homem não conhece nada dos mistérios da Torá, mas apenas dos preceitos leves e pesados. A luz é o joio da Torá, ou seja, o lixo. Os preceitos pesados da Torá são o trigo, que contém tanto alimento quanto lixo. Retitete, da palavra trigo, do hebraico ritá, são o lixo. E o rei é o bom. É o segredo da árvore do conhecimento, do bem e do mal, como diziam os sábios, que a árvore do conhecimento do bom e do mal era o trigo. Então, a gente tem aquela construção da palavra aqui, ó, haitá, rete, etave, e o re, que é a palavra trigo, gematria aqui é 17 de 22, das 22 letras hebraicas, e separa aqui que retitave, como está dito aqui, ó, retitave são o lixo e o rei é o bom, ou seja, esse rei aqui é o bom. Pois bem, essa é uma metáfora, o trigo é uma metáfora. Não é costume do rei e da matrona, que é Shirná, montar um burro, do hebraico ramor, ou seja, entendimento literal, do hebraico romer. Veja, por isso que o literal romer está ligado à palavra ramor, da Torá, que é o trigo e a árvore do conhecimento do bem e do mal, como mencionado. Em vez disso, montam em cavalos o segredo dos mistérios da Torá. Este é o significado de montar sobre vossos cavalos e vossos carros de salvação. Isso é Habacuque 3:8. Pois Malhut não é tratado levianamente, de modo a ter rainha montada em um burro. E ainda mais o rei, pois não é lugar para plebeus e servos, que é Metratron, ou Metrate, que é chamado de plebeu e servo, cujo caminho é montar um burro. E é por isso que diz do Machia, humilde, não é? Do hebraico ani,
cavalgando sobre o jumento, isso é Zahariá 9:9. Ani, que é Aleph, Nun, Ain, Nun, Yud, representa o eu, né? A palavra eu também é um pronome pessoal eu, representa as ordens da Mishnah, Jeruvim, Nidá, Evanot, cujas iniciais formam a palavra Ani. Então, essas três, né, veja, essas três Mishnah, tanto a de Jeruvim, a de Nidá e de Evanot, estão exatamente na palavra Ani. Cada uma delas é definida como você deve olhar a Mishnah para ver como seguir os mandamentos da Torá. Então, a palavra aqui é Eruvim, do Ain, não é? Nidá, do Nun, e Evamot. Veja, aqui nós temos a palavra Ni, Ain, Eruvim, o Nun aqui, Nidá, e o Yud final, Evamot. Pois bem, cujas iniciais vão formar esse acróstico, né? E também Ani forma a palavra pobre. O resto das ordens da Mishnah estão compreendidas nestas, o que indica que, enquanto não se conhece os mistérios da Torá, mas apenas a Torá revelada é pobre em conhecimento, e montado em um jumento, que é o aspecto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O santo bendito seja ele, não é considerado rei até que monte em seu cavalo, que é a congregação de Israel, ou seja, Malhute, segundo o segredo de eu te comparo, ó meu amor, a uma égua da carruagem de Faraó. Isso é Shir Hashirim 1:9, o que é inteiramente bom, sem nenhum mal. O santo e bendito seja ele, fora do seu lugar, não é um rei. Quando ele retornar ao seu lugar, Hashem será rei, Zahariá 14:9. Diz-se que Israel também, que todo Israel são príncipes. Como o pai, os filhos não são príncipes até que retornem à terra de Israel. Você pode dizer que aquele que monta um burro é um plebeu. E ele responde: embora seja um plebeu, em relação ao seu mestre, não trate levianamente uma bênção de um plebeu, pois este plebeu é o servo, o próprio metrate, e ele é quem monta esse burro. O primeiro homem que não guardou a quevode, a glória que foi dada comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi trazido para comer junto com o seu jumento, que é o aspecto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse ao santo bendito seja ele: eu e meu jumento comeremos do mesmo coxo. E Sarrá mereceu este burro ao ser chamado, e Sarrá é um jumento forte. Isso é Bereshit 49:14. Porque ele subjugou este burro chamado de forte. Aqui, o hebraico gerem, né, mula, derrubando-a pela escada. Do hebraico gerem, gimel reish mem, como está aqui. A palavra ramô é burro. E os sábios que escreveram a Mishnah disseram que se diz de matron, ou seja, chamamos a Shekhinah também de matrona, que é Malhut, e seu reino governar tudo. Isso é Tehillim 103:19. Já que ela governa as clipotes como poço, portanto, depois que Esté vestiu o traje real, de acordo com o segredo do verso, Esté vestiu o seu traje real, do hebraico, como nós vimos, de Malhut, o governo de Esté. Assuero e seu povo, e diz deles, e mataram seus inimigos, Esther 9:16. Se você disser que Assuero acasalou com ela, o céu proíbe, ou o céu proíba. Embora estivessem na mesma casa, ela não acasalou com ele, mas era como Yosef, de quem diz, e ela colocou suas vestes, a palavra bigdô, por ela. Isso é Bereshit 39:16. A palavra é bigdô, aqui descrita como Beit Gimel Dalet, e o Vav há um segmento, ó, Beit Gimel Dalet, 3 planetas, e depois a letra Vav, com um chapéu pontinho acima,
Um Roland acima representa Tiferet. Então, nós temos Saturno, temos Marte, Saturno, Júpiter e Marte, as três sefirotes, ali ligada exatamente a Binah, Hesed, Gevurah e o Tiferet agora, também os três patriarcas, e Rava acima. Então, tudo bem, aqui a gente segue a palavra Bigdô, a empregada que é derivada de traidores, tem tratado traiçoeiramente do hebraico Bagdu. Isso é Ishayahu 24:16. Este é o seu aspecto mais externo, ao qual a Kipot pode ser ligado. Há um grande mistério aqui, é por isso que Esther é derivado do mistério de Seter, ou seja, é um segredo, como escrito, você é meu esconderijo, do hebraico Seter, já que Sheriná se escondeu de Assuero e lhe deu um demônio feminino. Pois bem, aqui nós temos Atá, Seter, Li, Mitser, Sereni, Hanei, Pelet, ou Palet, Tassu, Veveni, Selá. Então, aqui tem as letras, faltando o Aleph aqui, não se deve ler Esther, mas Seter. E aí continua, então, a explicação do Zohar, não é? Sobre o não acasalamento, então, de Esther, que se deve se ler Seter. Já que Sheriná a escondeu de Assuero, ele criou um demônio feminino. Enquanto ele retornava, ou ela retornava ao braço de Mordecai, e Mordecai, que conheceu o nome explícito e as 70 línguas, fez tudo isso com sabedoria. É por isso que os sábios da Mishnah afirmam que, mesmo independentemente disso, o homem deve falar com sua esposa antes de acasalar com ela, porque ela pode ter sido trocada por um demônio feminino. Isso é verdade para uma mulher que vem do aspecto da árvore do conhecimento do mal, Torá literal. Está vendo aqui? A Virgem de Israel, para a gente não criar nenhum tipo de ideia diferente, isso até é um segredo, é uma vestimenta da Torá, só para que a gente não perca o nível lá de cima, por isso que eu até aumentei o som da minha voz, as pessoas não levarem no literal. Todos aqueles que leem a Torá literal, seguem a Torá literal pelo que está escrito no Zohar, o que está escrito aqui da Torá se aplicam a esses demônios. É isso que está falando aqui. Vamos continuar a leitura. Isso é uma verdade da mulher que vem do aspecto da árvore do conhecimento do mal, que é todo mundo que estuda a Torá literal. Guardem isso, gente. Guardem isso pelo bem da alma de vocês. Quem está falando isso são os nossos sábios, que escreveram há 1.800 anos atrás. Eles já enfrentavam problemas em relação à literalidade da Torá, porque eles nunca foram aceitos. Prestem atenção nisso. Então, se troca por um demônio feminino, se aplica a ela, mas se ela é da Sheriná, ela permanece inalterada. Esté é o significado de porque eu sou Hashem e não mudo. Isso é a Malahim 3.6. Eu, a palavra Ani, é a Sheriná que não tem medo dos outros lados, ou seja, as clipotes. Este é o significado de todas as nações diante dele são como nada. Ishayahu 40:17. Onde quer que a Sheriná esteja, há muitos atributos especiais. Assim, desde que a Sheriná estava vestida nela, Esther era digna de ter feito coisas especiais a ela. Como Sara, a quem o santo e abençoado seja ele, guardou quando foi sequestrada de Abraão. E como a Sheriná estava com ela, ele a guardou do faraó. O santo bendito seja ele, até fez com que suas roupas e joias tivessem qualidades especiais devido a Sheriná, que estavam com ela. Por essa razão, quando o faraó veio tocar sua sandália, o anjo golpeou com ela, e o mesmo aconteceu com todas as suas joias. Cada joia que ele tocava o atingia
até aquela contaminada a deixava e trazia de volta para o marido. Se isso é verdade, porque suas joias é muito mais assim do que todos aqueles que tocou seu corpo, até mesmo seu dedo com o propósito de acasalar. Então, o estrangeiro que se aproxima será morto. Isso é Bamidbar 1:51. Já que o santo, bendito seja ele, não lhe deu permissão para se aproximar dela. Este é o significado de eu sou Hashem. Esse é o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Ishayahu 42:8. Por essa razão, nem toda a propagação de um nome maligno é a mesma. Os espiões que difamaram a terra de Israel morreram. Aqueles que falaram mal da Sheriná certamente são atingidos em sua alma, pois aqueles que falavam mal da terra foram atingidos corporalmente e cometeram suicídio. É coisa séria. Mas quem difama Sheriná, sua alma é atingida. Isso vale para quem conhece esse segredo de trazer à tona um nome maligno na Sheriná, e cujos olhos estão abertos, mas uma pessoa de olhos fechados não é punida com tanta severidade. Quanto aos que os sábios da Mishiná lhe disseram que uma esposa estrupada tem permissão para permanecer com seu marido. A permissão é a proibição da Mishiná, fala apenas de assuntos humanos e de uma mulher que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O caso de uma mulher que é da árvore da vida não é como aquela da árvore do conhecimento do bem e do mal, já que a árvore da vida é uma pessoa justa com quem as coisas estão bem. Dele se diz, nenhum mal acontecerá ao justo. Mishlei 12:21. Nem a sua justa mulher. Aprendemos isso com Sara, na casa do faraó, mas ele não tinha permissão para se aproximar dela. E aqui a gente está falando de dois níveis, né, da Sheriná. A Sheriná que é usada para Lolishimá, é a sensação do Criador fora de Lishimá, ou seja, para recepção, e essa loucura toda que a gente vê por aí, né? Pois bem, quem é o justo, mas para quem as coisas vão mal? A saber, aquele que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, já que há o mal presente com ele. Porque não há um homem justo na terra que nunca peca. Isso é Correlete 7:20. Quanto a um homem mau, para quem as coisas correm bem, é que a inclinação do mal dominou a sua inclinação do bem. Por isso, disseram que está bem com ele, porque o bem está sobre o poder do homem mau. E como o mal domina o bem, ele é um homem mau, pois quem é mais forte recebe o nome. E se o bem vence o mal, ele é chamado de justo, ou de sadique, que é mal com ele, já que o mal está sob seu poder. E se o mal vence o bem, ele é chamado de homem mau, ou que está bem com ele, já que o bem está abaixo do seu poder. Um homem mau, com quem as coisas são mais, e outro El, que é o próprio Samael. É o mal com ele, a saber, o veneno da morte, que é a adoração de ídolos, do qual está escrito: o mal matará os ímpios. Terrilim 34:22. Por essa razão, uma mulher estrupada é considerada assim se a alma tiver uma mistura de bem e mal. E a gente está falando não de uma mulher realmente, a gente está falando de níveis espirituais. Quando a Torá foi dada, suas tábuas, que eram comparadas à virgindade, foram quebradas. Assim, como a virgindade é um testemunho da honestidade da Virgem, assim também as tábuas que foram dadas diante dos olhos de todo Israel foram um testemunho para toda a Torá. O santo bendito seja ele, novamente deu a Israel para guardá-la. E a Torá oral é chamada de Alahá, dada a Moshe, no Sinai. Moshe foi, portanto, chamado de noivo da noiva de Torá. O noivo da Torá quebrou sua virgindade, que é o primeiro conjunto de tábuas, que fala mal dela e disser que a Torá não é como a primeira, já que as suas tábuas foram quebradas, o santo bendito falará com que ele
que o seu pai da menina, ou seja, daquela filha que está implícita na palavra de Bereshit, no princípio, já que Bereshit é grafada com letras de Bat, ou seja, Bat é filha, Batirosh, filha da cabeça, ou filha da minha cabeça, para indicar que a Torá é filha do rei. Então, o santo bendito seja ele, a espalharão o pano, né, Devarim 22:17, e o pergaminho do rolo da Torá se desdobrou, e verão o que está escrito nele. Talhai para ti 2 tábuas de pedra, com a primeira que escrevei sobre estas tábuas, as palavras que estavam na primeira tábua, o que você fez quebrar. Timóteo 34:5. Pois bem, a ideia aqui é que, mesmo que ela tenha sido quebrada, ela tem os seus segredos. E aqueles que a leem literalmente, somente seguindo o que a gente vê por aí, eles estão no aspecto da árvore do bem e do mal, uma árvore de demônios, porque eles não entenderam essa Torá, não tiraram os segredos da Torá, não puderam ver o quanto a Torá é muito maior do que separações religiosas, do que grupos étnicos, do que grupos sociais, porque aquele que pode pagar, aquele que não pode pagar, aquele que pode comprar, aquele que não pode. Geralmente os homens têm essas tarjas quando olham para o outro humano, cor, raça, em relação a essas questões, tarjas religiosas. Olha, você é da minha religião, então você é melhor. O cabalista não tem isso. O cabalista quer cabala e Torá, revelar segredo de Torá para todas as pessoas. Todas essas tarjas que a gente coloca nas pessoas, todos esses olhares fora da profundidade dos segredos da Torá, é essa Torá, veja, de esquerda. Veja, quem está falando aqui são os nossos sábios. A Torá escrita é santa, porque dentro dela tem esse segredo. Mas o Zohar Kadosh, que é a Torá oral, descrita aqui, é Kadosh HaKadoshim, é santo dos santos, porque expande as histórias, como nossos sábios falam, tão pequenas, né? Eles descrevem, existem, naquela época já existiam livros épicos que falavam de Odin, dos seus deuses, das histórias dos grandes guerreiros de Roma. Era interessantíssimo ler essas coisas, filosofia e etc. Aí eles pontuavam, realmente a Torá é pobre nesse sentido, mas quando nós pegamos o segredo da Torá, como nós fizemos com o nome Mordecai, e descobrimos os segredos da Torá, mostramos a maioria, a questão da grandeza da Torá, nós aí estamos entendendo o que é essa Torá. Fora isso, tudo uma árvore, segundo o Zohar, de demônios. Para o Hashem, vocês estão quebrando essas clipotes. Segue aqui, imediatamente, Elias levantou-se com toda a cabeça da estivá. Eles abençoaram. E Elias disse ao pastor fiel, que era Moshe, Sinai, Sinai, teria sido digno de ouvirmos suas palavras e ficarmos em silêncio, mas com a permissão do santo bendito seja ele. E sua Segená, desejo lhe dizer algo em sua honra. Eles disse-lhe, fala. Eliha abriu e disse, pastor fiel, Moshe, o santo bendito seja ele, deu esta sua noiva, o Malhute, Abraão, para trazer para você. E como ele manteve, ela é chamada de sua filha. Isso significa o ditado que Abraão teve uma filha cujo nome é Bacou. Bacou, literalmente de todos, que a palavra cou é todos, pois ele observou toda a Torá até Eruv Tafilin, uma ação que permite cozinhar nas férias para o Shabat. Esse é o significado de guardar o meu encargo, Bereshit 26:5. E ele a criou, como é escrito, e criou Hadassah é Esther,
26:5, e ele criou como escrito, e criou Radassa, agora no Esther 2:7, e o santo bendito seja ele, abençoou por causa dela, como escrito. E Hashem abençoou Abraham em todas as coisas, do hebraico Bacou, Bereshit 24:1. Ele criou com todas as boas virtudes e foi caridoso para com ela e a elevou à grandeza com a qualidade da bondade, Hesed, de Abraham. Sua casa estava por causa dela e escancarada para fazer bondade a todas as pessoas do mundo. Por isso que a tenda de Jacó é Hesed, amor, é um nível espiritual também. Aqui em Malhut, quando atraído por nossas almas pelos estudos de Torá, veja, é muito bonito tudo isso. Como ele foi um gentio, como ele foi gentil com ela, quando os filhos de Abraão foram exilados por causa das suas muitas iniquidades no Egito, o santo bendito seja ele, disse: Pastor fiel, vai e seja gentil com aquele que fez bondade por ti, já que lhe dei tua noiva, que é Malhut, para criar com boas qualidades. E ele a levantou, desenhou-lhe 13 atributos de misericórdias, implícito nas 3 palavras Vav, Rei, Vav, Aleph, Nun, Yud, Vav, Rei, Vav, que são as iniciais de Vav, já que os 72 nomes são compreendidos neles. Como o primeiro dos 72 nomes é Vav, Rei, Vav, e o do meio é Aleph, Nun, Yud, e no final é o segundo Vav, Rei, Vav. 72 é o valor numérico de Hesed, da palavra Hesed, com o qual o Abraham venceu as 72 nações, que são as 72 nações de Esaú e Ismael. Através da sua noiva, ou Malhut, ele tinha uma propriedade especial, através dos 72 nomes sagrados, depois que Malhut os recebeu e ele venceu todas as nações. Os nomes citados acima, Vav, Rei, Vav, é chamado de Lechon Matrone, as 3 letras que compõem as 4 letras do nome divino, onde Rei se repete. Aleph, Nun, Yud, Vav, Rei, Vav, veja, aqui a gente tem Ani, não é? A palavra Aleph, Nun, Ni, Vav, Rei, Vav, que são outras letras também que vão formar outros nomes divinos. Por exemplo, aqui, deixa eu só tentar construir aqui, Aleph, Nun, Yud, Vav, Rei, Vav. Então, é o Aleph e o Nun, não é? E depois segue-se o tetragrama agora completo. Então, Aleph e Nun. E aí a gente tem aqui 26, 76, 77, com Aleph, enfim. E aí vai dizer que são as iniciais de Vav, já que os nomes são compreendidos nele como o primeiro dos 72 nomes, porque quando a gente abre 72 nomes da Torá, não é, dos anjos, a gente tem um nome até que se repete, que é o nome inicial aqui do Vav. Veja, o Vav abre, né, esse primeiro nome, e ele fecha aqui também, que é o anjo que está em Keter de Rohemá. O nome depois se repete em outra esfera, mais abaixo. Existem alguns nomes que se repetem, muitas vezes a gente não presta atenção, se não dá uma analisada muito profunda desses nomes, inclusive, né, a gente tem a palavra Ni aqui, ó, como a gente disse lá no texto, e eu tentando aqui achar de novo esse nome aqui. Está aqui. Veja, pulamos agora para Rohimá de Nessa, ou seja, Moshe. Né? Então, lá em cima está em Keter, né? Lá em cima e aqui agora em outro nível, Vav e Revav. Então, há uma construção aqui no texto, exatamente a construção desses 72 nomes, veja. Então,
continuando aqui, né? O valor numérico de Hesed, com Abraão venceu, está falando de como se escreve Hesed, tem valor 72, esse nome dessa Sefirá, e aí vai falar exatamente que esses 72 nomes, ela tem um espelhamento na árvore do outro lado de 72 forças de Esaú e Ismael. Isso deve ser muito bem compreendido. A gente, às vezes, faz algumas alusões, por exemplo, outro dia falando de Ismael, veja, ele é uma clipanogá dentro de Hesed, ele não é algo bom. Ele é Deus ouvirá. Se Deus ouvirá, por que ele não ouviu? Porque a coisa não foi consertada ainda. Então, deve-se compreender também esses aspectos mais profundos do que nós falamos aqui. Então, através da sua noiva, veja, então, que é o Malhut, ele tinha uma propriedade especial, através dos 72 nomes que meditava, depois que Malhut o recebeu e ele venceu todas as nações e línguas. Por isso está escrito, isso fez com que o glorioso braço fosse à direita de Moshe, Shear 63:12, que é Malhut, e dividiu a água, rasgando as águas em 12 pedaços, os valores numéricos de Vav e Vav. Ou seja, na travessia do Yam Suf, existem 12 caminhos que foram abertos, isso já foi explicado. Em relação a essa travessia que a gente coloca aqui para vocês, só para a gente relembrar, é uma travessia que deve ser muito bem entendida e que esse mar, né, ele foi dividido em 12 passagens. Veja, a gente tem aqui uma alusão ao mar. E aí, essas 12 passagens que se seguiram, era justamente uma passagem para cada caminho, para cada tribo, e aí cada tribo ela atravessava aqui, ó, um mar em seco, não era isso? Então, tinham que ter 12 passagens aqui. Não podia ser diferente disso, né? Essas passagens em seco, uma, duas. E outra coisa que existe é que a travessia não foi reta, eles entraram aqui nesse ponto do mar e não foram direto, eles voltaram aqui. Aqui a gente só está fazendo uma metáfora realmente para a gente poder desenhar para vocês e podermos aqui entender melhor. Veja, já temos 5 travessias e temos 6 travessias agora no mar, uma para cada tribo. Isso é representado pelo numeral 6, que é a própria construção lá do Vav, dos Vavins. Então, cada uma passou, quer dizer, isso significa simplesmente os 12 meses do ano, as 12 festas, as festas que fazemos da Torá e cada mês que vai entrar. Inclusive, agora a gente está no último mês de Adar, não é? Às vezes esse caminho se multiplica, entra mais um, que é o mês de Adar 2, mas aqui é uma metáfora para isso, para essa construção. E a gente sabe que os 72 nomes, eles são divididos. Aqui nós temos os 72 nomes, só para ver essa conta. Então, veja, nós temos um círculo de 360 graus, que é a somatória de um círculo. Aqui nós temos a divisão desse círculo em 12, como a gente viu lá. Aqui é colocado que está bem, a imagem bem ruim, mas aqui tem que cada mês tem 30 graus. E que 12 signos, né, ou seja, essas 12 que a gente viu, dividido por 72, vai dar 5 graus por nome, né? Ou seja, se o mês tem 30 dias, então são 6 graus por nome. Ou seja, eu estou aqui no mês de Nissan, que é o primeiro mês, então está falando aqui que eu tenho 6 anjos. E aí, dentro dessa proporção, desses 6 anjos, que vai dar exatamente 72 ali, né? Então, se eu multiplico 6 por 12, vai dar 72. Então, 6 vezes 12 é exatamente
a cronologia de um ano que a gente está falando aqui, só para a gente entender sobre essa questão da letra VAV, não é? E essa questão. Então, o valor numérico de VAV é por mérito do AF, num VAV totalmente soletrado, VAV, Aleph, VAV, que indica a iluminação de Binah. Qual a ideia aqui? É que eu vá soletrar, escrever por extenso, VAV, e depois eu escrevo Aleph, né, e depois VAV novamente, e aí então eu tenho um valor numérico. VAV é aberto, pode ser aberto com Yud, Vive, e aí é VAV, Yud, VAV, e vai me dar a gematria 22, as 22 letras, ou VAV, Aleph, VAV, como aqui está sendo citado o Aleph, vai me dar a gematria 13, mas o Aleph, quando aberto por extenso, é 111, mais 13 do outro VAV. E aí eu tenho 111 mais 52. Eu tenho 111 mais 52 da abertura desse nome, então eu tenho 163. Né? Então, essa é uma construção desse numeral que está falando aqui, desse nome divino. Aí aqui vai dizer que indica a iluminação de Binah. Você transformou um mar em terra seca, nela morreram afogados egípcios que não acreditavam no Vav e Zerampim, que é o valor numérico de 1 no futuro, o vindouro. Ele se cumprirá em Israel somente a semente de Abraão, como nos dias da tua saída da terra do Egito. E lhe mostrarei coisas maravilhosas, Miqueias 7,15, em ti se cumprirá isso, e fez com que o seu glorioso braço fosse à direita de Moshe, dividindo as águas da Torá para tornar um eterno nome, lá alcançando a sua noiva. Esse é Yeshayahu 63:12. A ideia de desnudar a noiva, a ideia de descobrir esses segredos da Torá, a ideia aqui também do Aleph, Vav, veja, 6 letras Aleph lá no início do Bereshit, 6.000 anos para correção, né? Por isso que fala sobre essa construção da letra Vav em relação à letra Aleph. E Aleph, escrito por extenso, eu botei 111, mas também pode ser, não é, 1.000 anos, ou seja, 6.000 anos para chegarmos ao sétimo milênio, aos pequenos fragmentos, não é, do sétimo milênio. Estamos no sexto milênio. Uma vez que essa filha, ou seja, a Malhut, foi dada a Israel, e sua Alahá, do lado esquerdo, a Alahá atribuída a Moshe do Sinai, que Alahá é grafada com as mesmas letras da palavra Hakalá, ou seja, noiva. Então, se eu pego essa palavra Alahá, que está aqui, ó, Rei Lamed Kaf Rei, ela tem exatamente, não é, as mesmas palavras da palavra Kalá, ou seja, essa palavra Alahá, ela vai ter exatamente, gente, preste atenção, a questão das letras que formam a palavra noiva em hebraico, que é, na verdade, aqui descrita como Hakalá, a noiva. Não é? Então, Halahá, então Hakalá, é simples aqui a gente vê. Eu estou procurando aqui o nome Hakalá, não estou achando, mas não estou achando mesmo, sumiu aqui, está aqui, Vekalá, não é? Eles não botaram o completo, até porque tiraram o artigo aqui, olha, então, Lahá, não é? Alahá, então ela é a palavra Vekalá, a noiva, porque tem as mesmas letras. Veja, o fator aqui não é falar de uma noiva, não é isso. Diz ainda, pois o lado direito, sua Lahá é a letra rei, ou rei do lado do nome de Abraão, e é Iude do lado do nome de Tsahak. Então, tudo, e tudo é rei, tudo é rei Iude do nome de Elohim, e você é Vav, já que Moshe é o aspecto de Zerampim, que é Vav, que é grafado
completa de Malhut, de sua perfeição, ela é chamada como cheio, pois no princípio ela era do trono de Yud-Rei, que é o trono hebraico da palavra Kesh, né? A gente tem aqui a palavra, ó, trono aqui, ó, Kesh, né? Então, ou seja, de Yud-Rei, né? Yud-Rei e sem Vav-Rei. Por que está falando Yud-Rei sem Vav-Rei? Porque é a parte de cima do tetragrama. E no final é um copo do hebraico Kos, Kaf, Vav, Samer, cheio de bênçãos. Uma taça de Yud-Rei, Vav-Rei, já que a taça está cheia do nome e o nome está completo. Deixa eu só ver. Ah, já está terminando. Pois bem, a gente está falando dessas metáforas, taças, mas o que deve ser observado são as letras, as meditações, o entendimento, a abertura, a compreensão, tudo isso leva a novos níveis espirituais. E como o Malhut foi dado através de você, não é? A Israel, que são um pilar central que inclui direita e esquerda, cabe a nós revelar porque foi dado a eles. Pois certamente aprendemos que ele foi dado a Abraão porque ele desenhou nela o atributo de Hesed, ou seja, bondade, amor. E você foi gentil, dando Hesed para os seus filhos, assim como ele foi gentil com você. E o santo bendito seja ele, entregou a Isaque e a seus descendentes para guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal. E fizeram-lhe alguns limites e cortaram-lhe algumas vestes douradas com algumas leis. E eles costumavam discordar e fazer perguntas sobre essas leis e fornecer-lhes explicações, decorá-las com muitas decorações para o Shabat, feriados, redimi-la na última redenção, como diz dela. Isso do hebraico ma, a palavra ma, a gente tem uma aula lá, tem 5 horas de aula sobre mi e ma, e que foi do hebraico Shehaya, do hebraico Hu, o relativo 9, fazendo as iniciais de Moshe. Né? Então, eu não vou lá porque a gente já está aqui adiantado, mas a ideia aqui é que as iniciais desse versículo, né, vai exatamente formar aqui o nome, as iniciais do nome Moshe, ou seja, Men, Reish e Shin. Então, e nessa ordem que vai estar aqui, reorganizando, Men, o Shin volta, aqui para cá para o meio, e Rei Moshe. Pois bem, desde que trouxeram sobre vós e fizeram coisas boas por vós, vocês sofreste por causa deles muitos problemas, para que o Messias, filho de Yosef, ou seja, o morto, de quem se diz a face de um boi do lado esquerdo, Ezequiel 1:10, que é descendente de José, de quem se diz o primogênito do seu rebanho, a grandeza é dele. Devarim 33:17. Isso porque ele e seus descendentes não serão violados entre as nações pagãs, por causa do pecado de Jeroboão, que adorava ídolos, pelo qual ele e sua semente deveriam ser violados entre as nações, adoradores de ídolos, pois Jeroboão, filho de Nebate, é descendente de Iósef, e por causa dele é que se diz de ti, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas suas injuras somos curados. Isso é Ishaiah 53:5. E como Israel está incluído na direita e da esquerda, sendo a coluna central, onde o seu rei e o seu Iude estão em um estado de conclusão, cabe a você se unir a ela como a Ruth, entre eles, e já que se diz de ti, porque ele trouxe um nome maligno sobre uma virgem de Israel, diz de ti, e ela será uma mulher, não pode afastá-la todos os seus dias, Devarim 22:19, ou seja, quando ela está no exílio, ele não pode estar longe dela todos os seus dias. Onde está o nome maligno que você trouxe sobre ela, depois que Malhut foi dado a Israel. Quem traz um nome maligno em Israel é como aquele que traz um nome maligno em Malhut. E o nome maligno estava no que você disse. Ao santo bendito seja ele, Hashem
por que a tua ira arde contra o teu povo? Shemot 32:11. Ou seja, Israel, e o santo bendito seja ele, disse, por que você falou mal de Israel? Quando eles fizeram um bezerro de ouro, vai te derrubar para o seu povo, ou corrompeu-vos, ou seja, o vosso povo, que são as multidões mistas, que convertestes e que fizeram um bezerro de ouro. E, portanto, porque ele trouxe um nome maligno sobre uma virgem de Israel, então ele será sua esposa, como dissemos. O pastor fiel levantou, beijou Elias no rosto e nos olhos, e abençoou, e disse: que seja abençoado pela boca do santo bendito seja ele, a sua Sheriná por cada um dos seus atributos, as suas 10 sefirotes e todos os seus nomes, e todas as cabeças da Estivá, e todos os anjos, e todos responderam e disseram amém. O santo bendito seja ele, e sua Sheriná reconheceu suas bênçãos. Elias, levanta-te, abre comigo a tua boca a respeito dos preceitos, porque és meu assistente em todos os aspectos, por primeiro dia de ti. Pinhas, filho de Eleazar, filho de Aharon, um sacerdote, Barbidibá 25:11, porque Pinhas é o próprio Elias. Certamente, ele é filho de Arão, meu sobrinho, como está escrito, a um irmão nasce para a adversidade, Michele 17:17.